Amém, Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a irmã Ceissa Retróis, eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. Eu quero cumprimentar os internautas do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do planeta Terra. Iapoque ao Chuí é uma característica minha, né? Louvado seja Deus, amém? Então eu quero cumprimentar meus irmãos, você de perto, você de longe, você aqui do Amazonas, você do Tocantins, do Pará, do Amapá, você de Rondônia, Roraima, todos os inscritos neste canal e o não inscrito, mas que assiste os vídeos, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, o Senhor seja contigo. Você que está no presídio, no leito de enfermidade, você que está isolado, você que é fugitivo de justiça, se rende, te entrega ao Senhor, louvado seja Deus, e se rende ao pecado, aos homens, que o Senhor te dá a vitória, amém? Aceite a Jesus, você que ainda não aceitou a Jesus para morar no céu, muito em breve a trombeta vai tocar, louvado seja Deus. Você ainda tem dúvida de que esse mundo vai passar, de que a vida, louvado seja Deus, vai ser, louvado seja Deus, eterna, louvado seja Jesus. Esse fôlego de vida aqui que fala com você, ele jamais deixará de existir, amém? Ele vai existir na eternidade, ou com Deus ou sem Deus, e a escolha é feita aqui na terra. Como eu sempre disse, Deus nos deixa no meio, nós temos direito de descer ou subir, a escolha é nossa. Então é impossível morar no céu sem aceitar Jesus. Hoje nós vamos falar de televisão, atendendo o pedido de uma inscrita no canal, né? Louvado seja Deus, que pediu para nós falarmos sobre televisão, louvado seja Deus, sobre o pecado de assistir a televisão. Então você pega a sua Bíblia, louvado seja Deus, abre, louvado seja Deus, no livro de Isaías, no capítulo 33, louvado seja Deus, e o versículo 15, amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Louvado seja Deus, Isaías 33, 15, diz assim. Nós vamos ver vários versículos na Bíblia, né? Eu fiz uma pesquisa na Bíblia, louvado seja Deus, em vários lugares, mas não dá para expressar todos os versículos bíblicos aonde fala, louvado seja Deus, com respeito, louvado seja Deus, a assistir ou não televisão ser pecado, louvado seja Deus, amém? Diz assim na palavra do Senhor, louvado seja Deus. Isaías 33, 15. O que anda em justiça e o que fala com retidão e que rejeita o ganho da opressão, o que sacode suas mãos, que sacode das suas mãos todo o presente, né, toda coisa maligna, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha seus olhos para não ver o mal. Amém? Agora vamos ver, louvado seja Deus, no Salmos, louvado seja Deus, 101, verso 3. Louvado seja Deus, Salmos 101, verso 3, louvado seja Jesus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. O Senhor seja louvado, louvado seja Deus. Salmo 101 e verso 3, louvado seja Jesus. Diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço a obra daqueles que se desviam, não se me pagará a mim. Louvado seja Deus, amém? Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu a destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Louvado seja Jesus. Também, louvado seja Deus, nós ouvimos falar, louvado seja Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Colossenses 2, 21 ao 23, louvado seja Deus, 1 Coríntios
capítulo 10, versículo, louvado seja Deus, 23. Vamos ver aqui, vamos ler Coríntios 10, 23, louvado seja Jesus. Coríntios 10, 23, para depois nós meditarmos mais, louvado seja Deus. Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, ô Senhor, tem misericórdia. 1 Coríntios 10, 23. Quando estava João na ilha, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas me edificam. Amém? Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Louvado seja Jesus. Agora vamos ver aqui o que o dicionário Aurélio, louvado seja Deus, ele nos fala, louvado seja Jesus. Amém? O significado de adorar. Nós sabemos que a televisão, tudo aquilo que nós prestamos atenção é adoração. Amém? É adoração, meus irmãos. É adoração. Então, o dicionário Aurélio diz assim: adorar é render ou prestar culto, aquilo que nós nos prostramos para assistir, para observar e ficar horas e minutos diante, nós estamos adorando e prestando. Por isso, louvado seja Deus, que nós devemos somente adorar a Deus, o único, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos, louvado seja Deus, amém, diante do altar do Senhor, sendo persuadido, louvado seja Deus, a nossa atenção pela palavra, persuadir, atrair, louvado seja Deus, amém, pela palavra de Deus nós estamos adorando ao Senhor e prestando atenção na sua palavra, louvado seja Deus, amém. Então diz assim, louvado seja Deus, render ou prestar culto, louvado seja Deus, a idólatras, a uma divindade, cultuar, adorar, louvado seja Deus, as santas preferidas, adorar na igreja, louvado seja Deus, amém. Demonstrar excesso de admiração, amém. Tudo aquilo que nós demonstramos, quantas pessoas, eu costumo dizer que o maior ídolo do mundo, louvado seja Deus, se chama televisão. Existem casas que não tem uma máquina de lavar para a mulher lavar roupa, mas tem uma televisão, louvado seja Deus. Isso é o quê? Você gosta demais, é um gostar excessivo. Isso é adoração. Ah, irmã, mas eu não estou adorando, né, o aparelho. Verdadeiramente, o missionário Davi Miranda, uma vez ele falou na nossa, louvado seja Deus, numa pregação no nosso ministério, que o aparelho, louvado seja Deus, é um objeto feito por mão humana, louvado seja Deus. Assim como uma imagem, né, louvado seja Jesus, uma imagem de escultura, né? Uma imagem que o povo criou, louvado seja Deus. Por exemplo, criou a imagem de Jesus Cristo. Jesus disse: não criarás imagem para ti do que há em cima do céu, embaixo na terra e no fundo dos mares. Isso está escrito na Bíblia. Eu não lembro agora o versículo e eu não estudei isso para falar para você, mas eu já li isso dentro da palavra de Deus. Leia o Salmo 115. Leia o Salmo 115, que fala muito de adoração. Então, o que há em cima nos céus? O Senhor, ele não quer que crie imagem dele para adorar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos, ele não quer que crie a imagem dele para adorar. Alguém só viu Jesus que esteve aqui na terra. O Jesus, Espírito, ninguém vê. Alguém viu o Espírito, ou alguém viu Jesus em forma de homem. O Jesus, né, natural, alguém viu ele, mas ninguém tem a imagem dele. É proibido por Deus. Ninguém nunca viu Deus, não pode se criar a imagem de Deus. Ninguém nunca viu os anjos, não pode se criar a imagem de anjos, louvado seja Deus. A adoração às imagens, louvado seja Deus, começou lá no deserto, quando o povo deixou de crer no Senhor, né? Louvado seja Deus, e outros deuses pagãos que já se vivia adorando
antes, louvado seja Deus, de a palavra de Deus se expandir como se expandiu hoje. Então, louvado seja Deus, tudo aquilo que nós prestamos atenção, que nós paramos, louvado seja Deus, para cultuar, é adoração. E o maior ídolo do mundo se chama televisão. Aonde, louvado seja Deus, está, louvado seja Deus, o adultério, a defamação, o pecado, a idolatria, a blasfêmia contra Deus, a contenda, o derramamento de sangue que nós ouvimos em Isaías 33:15, por coisas impuras diante dos nossos olhos, louvado seja Deus, a impureza que passa na mídia televisiva, né? Louvado seja Deus, que é, louvado seja Jesus, derramamento de sangue, pecado, idolatria, tudo quanto não presta passa na mídia televisiva, louvado seja Deus, amém? Então, louvado seja Deus, gostar de maneira exagerada. Hoje, uma grande idolatria que está, louvado seja Deus, enganando o crente, se chama a tela do celular, né? Louvado seja Deus. Se chama a tela do celular. O povo não sabe, não vai para a igreja sem celular. No celular está passando tudo que não presta, louvado seja Deus. Irmã, só não tem celular? Tem. Mas o celular não pode me dominar. Assim como a televisão não pode me dominar. E domina. O poder dos raios televisivos tem poder, eu já estudei isso, tem poder de transformar a sua mente, a mente do seu filho. Amém? Eu procurei nas minhas apostilas, mas eu descartei. Os grandes historiadores do passado, quando surgiu a televisão, quando surgiu a explosão da comunicação, né? Eles se dividiram, louvado seja Deus, uns contra outros a favores. Por quê? Porque eles diziam que a televisão, essa explosão midiática ia corromper a sociedade, corrompe mesmo. Meu pai era um homem idôneo, fiel à minha mãe, louvado seja Deus. Depois que ele começou a assistir novela, né? Irmã, mas a novela é um retrato falado. Mas eu não me influencio pela novela, mas você se influencia. É por isso que a Igreja Deus é Amor e outros ministérios proíbem assistir a televisão. Mas eu vou assistir só aquilo que me interessa. Quisera você que fosse assistir só aquilo que lhe interessa. É tanto que os meios de televisão, que são cristãos, louvado seja Deus, ele distorce as novelas, louvado seja Deus, né? Eu não assisto, mas eu vejo falar. Conta totalmente diferente a história da Bíblia. É totalmente diferente. E o que é isso? É a mentira. Você, meu irmão, você que é autor, né? Você que é escritor, né? Pode ser da Record, pode ser da televisão, o que for. Você tem que escrever a novela cristã, se você quer mostrar na Bíblia o que está na Bíblia para um público-alvo por meio da televisão. Você não pode mudar um tio, porque senão você está mentindo. Você não pode mudar um pingo no i, porque senão você está mentindo. Ou não tem escritor cristão para especificar as histórias bíblicas como ela é? Amém? Não tem? Você que assiste as novelas, louvado seja Deus, que passa nos meios de televisão cristã, leia a Bíblia, assista a novela e leia a Bíblia, para você ver como está distorcido a palavra de Deus. Amém? Para você ver, louvado seja Deus, como a mentira. E Deus diz que nenhum mentiroso entrará no reino de Deus. E você está aprendendo errado. A melhor novela é
a Bíblia Sagrada. Você pode montar um personagem, você pode montar uma história, você pode montar, eu posso montar uma história cristã aqui no canal, eu posso criar uma história, trazer para a realidade, né, midiática aqui na internet, mas sem mudar um S, um T, um I. Porque se eu mudar, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta diante do Senhor. Os filmes televisivos, conta-se que é totalmente diferente do que está na Bíblia. Ou você fala a verdade ou você não fala. Ou nós falamos a verdade ou não falamos. Por isso que o Senhor proíbe nós colocarmos diante dos nossos olhos coisas impuras. Todos os dias nós vimos na televisão, na internet, ouvir falar de sangue, contenda, blasfêmia contra Deus, né? Idolatria, pecado, feitiçaria, adultério, prostituição, está tudo dentro da televisão. Olha o que diz a Bíblia: é lícito que venha os escândalos, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Amém? Isso não é só por mim, né, que vou escandalizar a palavra de Deus. Meus irmãos, há canais de televisão que tem pacto com Satanás. E você está aí prostando adoração. Ah, irmã, eu amo a novela, eu não consigo me libertar. Jesus Cristo te liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto você está prostrada diante da televisão, assistindo televisão, você está deixando de cuidar da roupa do seu filho, você está deixando de cuidar da sua casa, você está deixando de cuidar do seu marido, você está deixando de ler a Bíblia, você está deixando de meditar nas coisas de Deus e muitas outras coisas, amém? E muitas outras coisas. Aí na televisão as pessoas estão jogando uns contra os outros, estão ensinando como matar. Você sabia que muitos dos jovens, das pessoas que se corrompem, elas aprendem na televisão como fazer as coisas, como matar, como, louvado seja Deus, proceder malignamente, louvado seja Jesus, amém? Então você acha que não é pecado? Se você acha que não é pecado, você não crê na palavra de Deus, amém? Você não crê na palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores. Se nós servir um, nós aborrece o outro. Examinai a Escritura e terás nela a vida eterna. Amém? Você vê como o mundo está perdido. O camarada assiste um filme de crime, ele vai lá e faz do mesmo jeito, amém? O diabo já vai trabalhando na mente dele. A televisão tem um poder persuasivo de atrair as crianças, de mudar a mente humana, louvado seja Deus, amém? E é uma coisa maligna, louvado seja Deus. Eu sou feliz e vivo sem televisão, amém? Eu me lembro que quando eu trabalhava, louvado seja Deus, trabalhava de babá, e uma senhora, né, que eu trabalhava com ela, dizia assim, ela estava assistindo televisão, ela dizia: olha, com isso aí na televisão. Aí ela dizia assim: mas tu não olha. Todo mundo que a gente diz assim, olha, a pessoa para e olha, e você não olha. Eu digo: eu sou liberta pelo sangue de Jesus, amém? Eu sou liberta. Eu teria tudo, como eu já falei aqui neste canal, para me reproduzir e ir para uma rede de televisão, trabalhar na mídia. Eu tinha como fazer eu não falo bem como a mídia quer, né? Mas eu falo pelo Espírito de Deus, amém? Como eu já disse, nós que servimos ao Senhor, nós nunca vamos agradar o mundo. De maneira nenhuma, não ponha nada impuro diante dos seus olhos.
Há pessoas que idolatram. Aonde estão os ídolos? Na mídia, na televisão. Aonde você conheceu alguém que você adora? Na televisão. Eu conheci na Bíblia, amém? Aqui está a palavra de adoração, louvado seja Deus. Aqui está falando do meu adorador, do que eu adoro, é servir a Deus em espírito e em verdade. Leia Salmo 115, medita, louvado seja Deus, na palavra do Senhor. Vamos orar a Deus, louvado seja Deus. Não ponha nada impuro diante dos seus olhos.